Mais uma vez quero fazer algumas ressalvas aqui. As pessoas vão dizer que os dons elencados nesta lista, na lista de Romanos 12, na lista de Efésios 4 e também na lista de 1 de Pedro 4, são listas exemplificativas. Qual é o problema disso? As pessoas vão dizer, são listas de exemplos de dons, e o Espírito Santo age como quer. Qual é o problema disso? Nós sabemos que as pessoas utilizam esse argumento para fazer o que quiserem no culto. Então você engatinhou que nem um leão e rugiu, aquilo lá é o Espírito Santo agindo no meio do culto, e você não pode julgar as pessoas por causa disso. Se a pessoa está pulando, sapateando, dando pirueta no culto, aquilo é manifestação do Espírito, nós não podemos nos colocar contra. Entretanto, nós vimos na semana passada e nos estudos anteriores os critérios são bem específicos, estão lá em 1 Coríntios 14, a ordem do culto, a edificação do povo de Deus para ser exercido no ambiente eclesiástico, não exatamente no culto, tá? Não é exatamente no culto, as pessoas confundem isso também. Não é só no culto que o Espírito Santo se manifesta, pelo contrário. Então, alguns dons, os irmãos já puderam perceber que eles não são para ser exercidos durante o culto. Nós vamos ver hoje, por exemplo, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Durante o culto, quem fala? Geralmente só o pastor. Só o pastor fala. Temos ali o momento de leitura da palavra, temos os momentos de música e temos a pregação, que o pastor fala. Mas os irmãos podem ter aqui palavra de sabedoria e conhecimento, uns para com os outros? Claro que podem. Nós vimos semana passada dom de contribuição. Dom de contribuição ele é exercido e realizado só ali, quando a pessoa deposita a sua oferta no gasofilácio? Claro que não. Nós vimos que o dom de contribuição vai muito além disso. As pessoas, o que elas faziam? Elas repartiam seus próprios bens, visando a necessidade dos demais irmãos. Então, onde é o ambiente de exercício dos dons? Um ambiente eclesiástico, um ambiente entre os irmãos, É para exercer lá com os incrédulos? Não. Eu contribuo com a LBV, eu contribuo com o Exército da Salvação, isso é dom de contribuição? Não. Lá no meu trabalho eu sou conhecido como o sábio lá no trabalho, porque eu sou crente, eu conheço ali a Bíblia, as pessoas vêm procurar conselho em mim quando estão com problemas. Isso é dom de palavra de sabedoria? Não. Por quê? Porque o contexto em que os dons devem ser exercidos é na igreja, entre os irmãos. Nós vamos ver isso claramente em 1 Coríntios 12 também e 1 Coríntios 14. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Claro, os dons que o apóstolo Paulo trata no capítulo 14, quais são? Dom de língua e o dom de profecia. São esses dois dons. Qual era o problema da igreja de Corinto? Qual era o problema? Todo mundo queria aparecer. Estava todo mundo querendo aparecer. Hoje não acontece mais isso, né? Não acontece. Isso ficou lá em Corinto, né? Ficou lá em Corinto, olha lá. Foi falar em aparecer. Qual era o problema da igreja de Corinto? O pessoal só queria falar em línguas porque era um dom que as pessoas apareciam. As pessoas estavam lá e era um dom visível, era um dom aparente, era um dom de sinal, por assim dizer. Um dom de contribuição, pelo contrário, era um dom nos bastidores. Já o dom de línguas, todo mundo aparecia. O apóstolo Paulo faz esse contraponto entre o dom de línguas e o dom de profecia, isso no ambiente cultico. Mas nós vemos aqui, a lista é clara, ambiente eclesiástico, não necessariamente no culto, tá bom? É por isso, e eu refriso aqui, é por isso que não adianta você ser um crente esquenta-banco. Não adianta, você não é um crente completo.
se você não se deixa conhecer pelos outros irmãos e não quer conhecê-los também. Não adianta, você é um crente meia boca. Se você não chega aqui, se envolve em alguma rodinha, fala da sua vida e ouve acerca da vida dos outros. É assim a comunhão verdadeira, a comunhão bíblica é assim. As pessoas têm que saber o seu nome, o que você faz, quais são as suas necessidades, tudo para o proveito da igreja. Porque se você for aquele cristão agente secreto, ninguém sabe o nome, não sabe o que faz, a pessoa vem, assiste o culto. É que nem uma pessoa que tem numa foto ali, tem uma pessoa numa foto grande que tem no Remar ali em cima do Douglas. Tem uma pessoa ali que ninguém sabe quem é. Estava lá naquele dia, ninguém sabe quem é. Perguntei para todo mundo que estava na foto, ninguém sabe quem é. Falei, não é possível, é uma aparição de anjo então aqui, né? E ninguém sabe quem é. Pois é, você não pode ser esse rapaz que ninguém sabe quem é. Essa moça que ninguém sabe quem é. Você deve se envolver na vida dos irmãos. Deve se envolver, saber que aquele irmão está precisando de algo. Aquele irmão, ele mora em tal lugar. Aquele irmão, ele tem aquela habilidade. Isso é muito importante para a nossa vida cristã. Para a nossa vida como igreja. Meus irmãos, a vida de igreja, ela não é um pedaço da nossa vida, não é algo que acessório à nossa vida. Nós olhamos aqui, a partir do versículo 12, no capítulo 12 de 1 Coríntios, que nós somos a igreja. Você não sabe que membro do corpo você é, se você é um dedo mindinho ou um joelho estragado. Tem uns aí que é joelho arrebentado, joelho já sem muita cartilagem. Mas você não sabe, mas você faz parte de um corpo. Você está inserido nesse corpo. Não adianta pensar que a igreja é o quê? A igreja é um acessório à minha vida. A minha vida é o principal. A minha vida, o jeito que eu vivo, a minha comunhão com Deus, as coisas que eu faço, deixo de fazer, e a igreja é um acessório. O crente que pensa assim está pensando errado, não entendeu o que é igreja, se é que faz parte do corpo. Leia, nós não vamos tratar desse trecho, mas leia 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, você vai entender que nós somos corpo de Cristo. Essa ideia de que não, a igreja é só domingo, não. A igreja, não existe isso. A igreja é durante todos os dias da semana. Mas eu não tenho contato. Procure contato. Procure saber. Vá visitar os seus irmãos. Faça isso. Os seus irmãos são a coisa mais preciosa que você tem depois da sua família. Mais preciosa que o seu trabalho, mais precioso que a sua autoafirmação, como as pessoas dizem por aí fora. Muito mais importante. A sua identidade completa está no corpo de Cristo. É aí que está a sua identidade. A pessoa que o crente que tenta formular a sua identidade fora disso, ou tratando a igreja como um mero acessório, não vai conseguir. Vai continuar infeliz, vai continuar aí à procura, em busca da felicidade, ou em busca da identidade. A identidade está aqui. Só ler o texto. Porque assim como o corpo é uma só unidade, tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também com relação a Cristo. E aí vai descrever o corpo, e inclusive fazendo aí distinção entre olho, ouvido e vários membros do corpo. Aqui está a nossa identidade. E olhando para esse modo de viver, esse estilo de vida, esse estilo de identidade, o que nós fazemos? Nós exercitamos os dons. Então você já viu lá, se você ainda tem dúvida, volte em Romanos 12 e leia lá a listinha de dons. Listinha que o apóstolo Paulo escreveu, e a listinha que ele também vai escrever aqui, uma lista diferente, que ele vai escrever aqui em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 8. Só que nós vamos ler aí a partir do versículo 1, tá bom? Então abra sua Bíblia aí, acompanhe a leitura,
acompanhe a leitura de 1 Coríntios 12. A lista está a partir do versículo 8, mas nós vamos contextualizar e ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, eu quero que vocês não conheçam. Está informando, está dando informações para que os coríntios entendam o que são os dons espirituais. O que são isso? Sabeis que, ainda quando gentios, eres induzidos e levados para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O que quer dizer esse versículo? O que quer dizer esse versículo? O testemunho vocal, o testemunho de palavra da pessoa, nunca pode ser contradizente ao seu testemunho de ações. Então, se a pessoa é movida pelo Espírito Santo, a sua boca vai falar coisas do Espírito Santo, própria do Espírito Santo, assim como o seu próprio exemplo, o seu próprio modelo de vida. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, o que sai da sua boca é mentira. O que sai da sua boca, ele deu um exemplo aqui, maldito seja Jesus, anátema, né? Pessoa que fala isso, ela é movida pelo Espírito Santo? Não. Então está aqui um critério para analisarmos os falsos mestres. Veja aqui um critério simples para avaliarmos os falsos mestres. Pessoa subiu no púlpito, falou mentiras. O crente que dá R$100 para a igreja leva 1.000. Isso é verdade? Não é verdade. Então essa pessoa não é conduzida pelo Espírito Santo. Existem outros versículos que vão tratar da conduta dos falsos mestres, mas aqui já é o início da nossa avaliação dessas pessoas. Eu começo avaliando o quê? O que essa pessoa fala. O que essa pessoa fala. Você está falando aí, amiguinho? Não é pelo Espírito que você está falando. Não é. Primeiro módulo de avaliar a conduta e o que as pessoas falam. Versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Vocês conseguem notar a mensagem desses 3 versículos? Qual é a ênfase desses 3 versículos? Quem consegue identificar a ênfase desses 3 versículos? Robson, fica esperto aí, não dorme. O Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Vamos lá, vamos dividir aqui os versículos. Ora, os dons são diversos, vai combinar com o quê? Há diversidade nos serviços, há diversidade nas realizações, certo? Esse aí é o paralelismo aí, né? É o paralelo. E aí ele termina a frase dizendo: meu Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O que o apóstolo Paulo quer enfatizar com essas 3 frases? O que ele está ensinando? Quem sabe? Tem uma palavra aí que se repete várias vezes. Qual a palavra que se repete 3 vezes aí? Diversidade. É que essa tradução escolheu ali no 4 colocar são diversos, mas a palavra é a mesma. É diversidade. Diversidade. Os dons são diferentes, diversificados. São vários dons. São vários. E isso que o apóstolo Paulo quer dizer. São vários. Então qual é a diferença aqui? Dons, serviços e realizações. Qual é a diferença? Nenhuma, porque essa não é a ênfase do apóstolo Paulo. É quando você está escrevendo um texto, você já fez isso? Escrevendo um texto, você fala: nossa, eu estou usando muito essa palavra. Vocês já fizeram isso? Escrevendo uma redação. Hoje é fácil, né? Antigamente você tinha que puxar
puxar do vocabulário aqui que às vezes não vinha. Hoje é fácil, você clica lá com o direito no computador, sinônimos. Oh, tá aqui, ó. Você vai lá no Google, sinônimo da palavra tal. Aí você coloca lá no seu texto. É fácil, não é fácil? Eis aí um recurso. Eis aí um recurso. O apóstolo Paulo não quer tratar, você olha para o contexto de todo o capítulo, ele não quer tratar de dons, de serviços, de realizações, como se fosse algo diferente. Então, a ênfase dele é mostrar que existe diversos dons, porque ele vai apresentar essa diversidade daqui a pouquinho, nos próximos versículos. Então ele usou termos diferentes. E aí olha a segunda frase: o Espírito é o mesmo e o Senhor é o mesmo. E é o mesmo Deus. Mais uma vez o apóstolo Paulo intercambiou nas palavras, porque Senhor, Deus é a mesma coisa. Porque Senhor, Espírito e Deus é a mesma coisa, mesma pessoa. Mesma pessoa. É o Espírito que concede os dons. Versículo 11 vai reenfatizar isso. Então, mais uma vez o apóstolo Paulo intercambia aí os termos, mas a verdade que ele quer dizer é essa: os dons são diversos, mas, olha só, os dons são diversos, mas quem concede, quem opera esses dons em vocês? É o Espírito, é o Senhor, é Deus, que opera, no final ele dá uma incrementada, né? Que opera tudo em todos. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo para esses 3 versículos. Tem gente que faz uma celeuma danada e quer definir o que são a diferença entre dons, serviços, realizações e aquela coisa. Gente, é só olhar para o contexto do capítulo. O apóstolo Paulo quer dizer, gente, na igreja aí, por que, gente? Por que o apóstolo Paulo precisa enfatizar isso tanto? Eu já falei agora há pouco. Qual era o problema da igreja de Corinto? Qual era o dom que eles queriam exercitar? O único dom? O dom de línguas. O apóstolo Paulo, gente, Coríntios, tem vários dons. Vocês não percebem isso? Vocês só querem falar em línguas, aparecer, falar em línguas e falar em línguas, e só quer aparecer, só quer isso. Há diversidade nos dons, os dons são diferentes, são diversos, são vários os dons. E é Deus que concede isso a vocês, é Deus que efetua isso em vocês. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele estava tratando de um problema específico que os coríntios estavam enfrentando. Tá bom? Vejam aí versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, para benefício de todos. Ou seja, o dom não é para o seu benefício. O dom de línguas, o que eles estavam fazendo? Utilizando o dom de línguas, provavelmente um dom fictício, mas estavam utilizando o dom de línguas, mesmo que fosse verdadeiro. Para quê? Para aparecer. Para quê? Para reconhecimento deles próprios. Mas qual é o objetivo do dom? Versículo 7. É dado a cada um para benefício comum, benefício coletivo de todos. Por isso que quando tinha dom de línguas na igreja e não tinha interpretação, qual devia ser a postura da pessoa com dom de línguas? Que fique calado. Por quê? Porque esse seu dom não traz benefício comum. Ninguém entende você. Lá Bachuri canta, isso não é dom de línguas. Os irmãos sabem que isso não é um dom de línguas. Nós vamos falar sobre o dom de línguas, não hoje, em outras oportunidades, que é o último dom nessa lista, é o dom de línguas e a interpretação. Mas, se você está ali, proferindo palavras que ninguém entende, cale-se. Cale-se. Por quê? Qual é o critério de avaliação dos dons? Benefício comum, coletivo, de todos. E aí vamos para a nossa lista. Vamos caminhar, porque eu não quero exagerar, que nem eu exagerei na semana passada. Eu fiz de tudo para correr e terminar a lista de Romanos. Hoje eu não vou terminar a lista de 1 Coríntios, não.
Eu quero ir pelo menos 3 dons aqui, os 3 primeiros dons. Vamos lá. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria. Alguém tem alguma outra tradução aí para a palavra de sabedoria? Palavra de sabedoria. Não tem, né? É logosofia em grego. É palavra de sabedoria mesmo. O que é palavra de sabedoria? O que é palavra de sabedoria? Olha só. Quando nós falamos sabedoria, qual livro da Bíblia nos vem à mente imediatamente? Provérbios. Provérbios. É justo? É justo. Provérbios. O que é sabedoria em Provérbios? Quem sabe? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que é a sabedoria em Provérbios? É um conhecimento do quê? Das Escrituras. Em Provérbios, não. É o bom senso. Todos concordam? Quem mais acha que é outra coisa? Vocês nunca leram Provérbios? Já leram Provérbios? Sabe o que é sabedoria para poder entender Provérbios? Tem gente que lê o capítulo 31 de Provérbios. Vocês já leram, as mulheres já leram o capítulo 31 de Provérbios? Alguns leitores, alguns intérpretes da Bíblia dizem que ali não está falando da mulher. Aquilo ali é uma personificação da sabedoria. Eu discordo veementemente, mas algumas pessoas pensam assim. Quando você lê lá, mulher virtuosa, quem a achará? Está dizendo, sabedoria, quem a achará? Aí a sabedoria acorda de manhã, tricota para os seus, faz lá, deixa a refeição preparada, ela vem de um campo, a sabedoria que faz tudo isso. E aí sem distinção entre homem ou mulher. Eu acho forçar demais. Mas o que é sabedoria em Provérbios? João falou bom senso. Sabedoria em Provérbios é saber viver. Saber viver aos olhos de Deus, obviamente. Saber viver nos critérios de Deus, porque os irmãos falaram aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu temo a Deus, então eu sei viver. Eu aprendo a viver. Viver como? Viver como o Senhor quer que eu viva. A sabedoria, agora eu trago esse conceito de Provérbios para cá. Palavra de sabedoria. É possível se aplicar aqui? É possível? Vou lançar um desafio aqui, um pequeno desafio para os irmãos. A Débora lá atrás falou que é conhecimento. Olha só o próximo dom aí na sua Bíblia. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. E agora? Qual é a diferença entre um e outro? Não sei. Essa é a resposta mais adequada em alguns momentos da Bíblia, viu? Alguns momentos da Bíblia, essa é a resposta mais adequada. Nós devemos aprender a falar não sei para as Escrituras algumas vezes. Não sei como harmonizar isso com aquilo. Não sei. Mas, nesse caso, nós podemos saber qual é a distinção entre palavra de sabedoria e palavra de conhecimento? Nós temos algumas pistas. Nós não podemos, olha só, em hermenêutica, que é a interpretação das Escrituras, né, o modo como nós interpretamos as Escrituras, em hermenêutica existe sim uma regra em que Bíblia se interpreta com Bíblia. Só que essa regra deve ser utilizada com cuidado, com muito cuidado. Por quê? Porque sabedoria em Provérbios é diferente da sabedoria em 1 Coríntios. Então, onde nós vamos encontrar pistas para entender o que é sabedoria e o que é conhecimento? Onde? Em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios nós vamos ver. Tem algum outro lugar que o apóstolo Paulo fala sobre sabedoria, dá algumas dicas. O que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele fala de sabedoria e o que ele tem em mente quando ele fala de conhecimento? Qual é a diferença? Eu preciso exercer esse dom hoje.
É importante, não é? Precisamos entender para a nossa vida aqui, nossa vida como igreja. Então vejam aí, 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2. Aqui vai ficar difícil, hein? Olha só o que o apóstolo Paulo fala já a partir do primeiro versículo. Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria. Sabedoria aqui é algo positivo ou negativo? Negativo, porque o apóstolo Paulo falou, eu não fui, irmãos amados, e com essa postura, eu não fui com essa postura. Vamos ver se ele desenrola, porque não está ajudando. Pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e estes crucificado. Estive convosco em franqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Positivo ou negativo aqui? Ixi, rapaz. O apóstolo Paulo, facilita aí para a gente, pô. Vamos lá, vamos seguir aqui, vamos ver. Ele não terminou o argumento dele. Mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Opa, já deu para a gente identificar aqui. Essa sabedoria negativa que o apóstolo Paulo está falando é o quê? Sabedoria humana. Humana. É o saber viver, vamos por assim dizer, humano. Olha lá, vamos ver. Mas no poder de Deus. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros. Como é que está aqui? Expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus. Opa, essa sabedoria é positiva ou negativa? Já melhorou, hein? Sabedoria humana, sabedoria de Deus. Então eu posso dizer aqui, que o dom palavra de sabedoria de Deus. É isso que tem na mente do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Vamos lá. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Vamos parar por aqui. A diferença aqui, nós já estabelecemos, sabedoria humana e sabedoria de Deus. Qual foi o resultado da sabedoria humana? Qual foi o resultado da sabedoria humana nas pessoas que ouviram a mensagem do apóstolo Paulo? Foi a salvação, porque essa foi a pregação dele. A pregação do apóstolo Paulo se consistiu no quê? Em sabedoria de Deus. Essa foi a pregação dele. Foi a pregação o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo. Sabedoria de Deus. Então vamos voltar. Na verdade, põe aí 3,19, João, por favor. 3,19. 3,19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria estultícia deles. Qual é a diferença dessa sabedoria que é loucura para o mundo, essa sabedoria do mundo que é loucura diante de Deus, e a sabedoria do dom de 1 Coríntios 12? Em 1 Coríntios 12, já que o apóstolo Paulo falou da sabedoria de Deus, quando você traz uma palavra de sabedoria a alguém, você está ensinando algo da palavra de Deus. O apóstolo Paulo tinha, óbvio, como apóstolo que era, e ele mesmo fala quando ele traz os mistérios. O que são mistérios na Bíblia? Quem sabe o que são mistérios na Bíblia? É algo que ninguém entende?
Quando você lê lá algo, mistério, isso aí é mistério, não pode mexer com isso aí não, isso aí... Tem aquele pregador que falou que a galinha começou a falar em mistério. Quando a pessoa começa a falar em mistério, ninguém entende. É isso? Na Bíblia mistério é isso? Não, o apóstolo Paulo falou, mistério outrora, aquilo que era mistério para as gerações passadas, foi revelado a nós hoje, ao apóstolo Paulo, ali, a igreja. Então isso era mistério. Existem mistérios para nós hoje? Não existem mistérios. Por quê? Porque nós somos já dessa geração, nós temos a revelação completa. Então, quando você vem com uma palavra de sabedoria, você vem trazendo algo para a pessoa, o conteúdo da palavra de Deus, que talvez ela não conheça. Talvez ela não conheça. Um versículo. Irmão, a Bíblia diz, sobre isso a Bíblia diz tal coisa. Nossa, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Irmão, é como se você desvendasse os olhos de uma pessoa. Isso é palavra de sabedoria, você desvendando os olhos de uma pessoa. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu vocês falando e vocês recebendo? Já aconteceu comigo. Eu recebi uma palavra de um irmão, eu falei, olha só, não sabia que a Bíblia falava sobre esse assunto desta maneira. Não sabia. Não sabia que a Bíblia tratava deste assunto, não sabia. E a visão foi esclarecida, você sai dali esclarecido. Nós precisamos de pessoas assim hoje? Precisamos? É claro que precisamos. Eu sempre lembro de Efésios 5, 18 e 19 se eu não me engano. E Colossenses, que é a carta gêmea, a carta preferida do pastor Hobbes, não é Gálatas. Mas Colossenses 3,16, falando que nós, quando somos controlados pelo Espírito, o que nós fazemos? Nós falamos entre nós. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios 5,18, não vos deixem embriagar com vinho, mas sejam controlados pelo Espírito Santo. E aí o que acontece com a pessoa que é controlada pelo Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Palavra de Deus saindo da nossa boca quando nós nos deixamos controlar pelo Espírito Santo. Nós devemos olhar para isso, nós devemos almejar isso. Isso, acho que todo crente tinha que ter esse dom, todo crente, ter a palavra de Deus na ponta da língua. Quem é pai aqui, isso é imprescindível, você ter a palavra de Deus na ponta da língua. Eu estou aí engateando aí na paternidade e eu estou me esforçando para... Minha filha falou outra vez de passarinho. Olha, papai, os passarinhos. Procurando no arquivo, o que a Bíblia fala sobre passarinhos? Filha, a Bíblia diz que nenhum desses passarinhos cai se Deus não quiser. E que Deus cuida dos passarinhos. Opa, passarinhos. Olha, papai, o céu está azul. Procurando no arquivo. Todos nós, ao longo de toda a nossa vida, se tivermos esse dom, nós vamos ter alento, edificando uns aos outros. Como é que está a vida? Está difícil. Qual que é o meu problema? É esse. Opa, o irmão está com problema? Vamos procurar aqui no arquivo. Ops. A Bíblia diz isso sobre esse problema, irmão. E aí você sai revigorado pela palavra de Deus, e não pelo um tapinha nas costas. Não sei se os irmãos leram a pastoral dessa semana. É aquela velha história, quando você chega num velório, o que você diz? Vai ficar tudo bem, se anime, a vida é assim mesmo. Leve uma palavra de sabedoria a essa pessoa. Ela está ali com os olhos vendados, talvez, diante de um momento trágico, e aí vem com alguém com uma palavra de sabedoria. Qual é o efeito? Efeito de consolo, ânimo, esperança.
que nós poderíamos fazer. Muito bem, alguém tem alguma dúvida sobre palavra de sabedoria? Olha só, em 1 Coríntios 1, o conteúdo dessa sabedoria. Não é uma sabedoria humana. Nós já definimos isso, não é a sabedoria humana, é sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 17 a 24. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo, pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Esse é o conteúdo da palavra de sabedoria. É a cruz de Cristo, é o Evangelho de Cristo, não são palavras bem ditas ali, bem construídas, não é isso. Não é essa sabedoria deste mundo. Alguém tem alguma dúvida neste dom? Fale agora ou não, ou fale para sempre, né? Não? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Palavra de conhecimento. Qual é a diferença, pastor Isaac? Palavra de sabedoria é falar, e o texto de 1 Pedro 4 nós não lemos, mas o texto diz: quem fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, palavra de sabedoria é você falar, é você trazer uma palavra da Bíblia para alguém. Você trazer a palavra de Deus para alguém. Não é a sua própria percepção, as suas opiniões. Não. É trazer uma palavra de Deus para alguém. Você, a Bíblia sobre esse assunto fala isso, isso e isso. A Bíblia sobre essa sua situação fala isso, isso e isso. Qual a diferença para a palavra de conhecimento? Parece que a palavra de conhecimento, aqui lá em cima era logos Sofia, e embaixo é logos gnosco, ou gnosei. Parece que a diferença é que a palavra de conhecimento, a pessoa tem um tato, um trato muito maior com a palavra, ela consegue aplicar a palavra a questões práticas. Nós vamos ver isso lá em 1 Coríntios 8. É você pegar a palavra, um conceito bíblico, e aplicar na prática, na vida da pessoa. Olha só, 1 Coríntios 8, versículo 4. Uma questão prática aqui, o apóstolo Paulo está lidando com uma questão prática e polêmica lá entre os coríntios. Versículo 4 de 1 Coríntios 8. Portanto, quanto ao comer da carne sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo no mundo não é nada, e não há outro Deus, senão um só. Temos aqui um problema. Pode comer carne sacrificada ou não? Pode comer os doces de Cosme e Damião ou não? Pode? Olha, por que você não surgiu na minha vida quando eu era criança? Porque os meus pais achavam que não podia e que eu ficava lá, todo mundo ganhando chocolate, bala, e eu chupando o dedo lá. É sacrificado aos ídolos. Falou para o Nicolas, é sacrificado aos ídolos, isso aí. Pode comer o Cosme Damião? Pode comer o Cosme Damião. Pode comer a galinha da macumba?
Não, porque falta de higiene, né, gente? Aí já é demais. Se tiver fresquinho ali, acabaram de colocar lá na encruzilhada, você já fica na dúvida, né? Mas pode, o apóstolo Paulo vai lidar com esse problema aqui. Carne sacrificada aos ídolos. O apóstolo Paulo vai resolver esse problema. Vai trazer o quê? Uma palavra de conhecimento. Olha só. Pois ainda que existam os supostos deuses, seja no céu, seja na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, no entanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Olha só, era só pegar o Cosmo Damião, agradecer a Deus e mandar ver no doce. Era só isso. Mas, vejam lá, versículo 7. Entretanto, nem todos têm esse... Versículo 7, João, não dorme no ponto. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Olha aqui o que é a palavra de conhecimento. Você pegar uma questão prática, a questão da vida das pessoas e aplicar o conhecimento bíblico nele. Irmãos, vocês estão tendo dificuldade com carne sacrificada a ídolos? Olha o conhecimento bíblico. Nós temos só há um Deus, um Pai, Senhor de todos, e o Senhor Jesus Cristo. Então, eu sei que nem todos têm esse conhecimento, mas por meio do Espírito, o que acontece? Esse conhecimento é difundido. Esse conhecimento é difundido. É importante um dom desse hoje? Nossa. Para a Kátia não jogar os doces do pastor Nicolas no lixo. Olha só. Então, e para muitos outros fins. Irmãos, às vezes para separar ou acabar com as brigas entre os irmãos. O Senhor, Deus move os crentes por meio do Espírito para fazer, encerrar as brigas entre os irmãos, as disputas. O Espírito Santo, no mundo que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, fortemente polarizado, política polarizada, agora a questão da ciência polarizada, é direita, esquerda, fascista, taxista, seja lá o que for. No mundo desse, esses problemas, essas divisões podem entrar na igreja. Na verdade, na igreja de Corinto, era um problema lá. Vocês lembram do capítulo 1 da carta aos Coríntios? Não, eu sou de Apolo. E não, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Cristo, os espirituais. Não, na seção de homens eu sou de Cristo. O que nós precisamos? Nós precisamos de pessoas movidas pelo Espírito Santo para encerrar essas querelas, esses problemas, essas brigas que nos dividem. Às vezes acontece, Deus move pessoas para, a Bíblia diz isso, isso e isso. Sobre essa questão que vocês estão dizendo aí, é isso que a palavra de Deus diz, vamos encerrar essa contenda. Você pensa assim, você pensa assado, a Bíblia diz isso. Encerre-se a contenda, o problema. Encerre-se a discussão. Vejam aí 1 Coríntios 15. Vocês estão notando que nós estamos folheando bastante o livro de 1 Coríntios, certo? Porque é assim que nós conhecemos, entendemos melhor o contexto da carta, né? Que o apóstolo Paulo tem em mente. Vejam aí versículos 32 a 34. Palavra de conhecimento importante para a compreensão da sã doutrina. Versículo 32. Se como um simples homem lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aqui o apóstolo Paulo usando de uma ironia. O apóstolo Paulo, inclusive, na primeira carta aos Coríntios, utiliza bastante ironia, bastante. Nós precisamos ficar espertos
Espertos para não ler aqui, então olha o que a Bíblia diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse é o ensino bíblico? É isso não, isso é um ensino de caixinha de promessa, né? Vai pensando os versículos e não consegue entender o texto como um todo. Está usando de uma... Inclusive esse é um ditado, era um ditado popular na época. Então de que me adianta lutar com feras em Éfeso? Se não existe ressurreição, se não tem ressurreição, o que nós vamos fazer? Vamos aproveitar o máximo dessa vida, porque amanhã a gente morre e acaba tudo. Mas, olha o versículo 33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes, voltai à sobriedade como convém, e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Alguns não têm conhecimento de Deus. E aí ele reforça: digo isso para a vossa vergonha. Vocês não estão manjando de Bíblia. Parece quando eu estou dando aula para os juniores, isso é muito comum, mas eu sempre pego no pé deles. Eu faço alguma pergunta acerca da Bíblia, acerca de um evento famoso da Bíblia, eles ficam lá. Cri, cri, cri. Gente, vocês precisam ler mais a Bíblia. Vocês não sabem quem matou Sansão? Cri, cri, cri. Eu não sei se é vergonha, se é falta de conhecimento. Se for falta de conhecimento, o que o apóstolo Paulo diz? Digo isso para vossa vergonha. Vocês não têm conhecimento. Então, a pessoa que tem a palavra de conhecimento, ela contribui com seus irmãos nesse sentido. Contribui com seus irmãos, trazendo conhecimento bíblico e aplicando especificamente a questões práticas, questões ali da vivência da igreja. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre esse dom? Palavra de conhecimento? Não? Nós concordamos que os dois dons aqui continuam, certo? Não cessaram. Então tá jóia. E volte lá para a lista, 1 Coríntios 12, versículo 9 agora aí. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé. Vejam aqui, interessante, a ênfase do apóstolo Paulo. Diversidade de dons, mas esses dons vêm de um Espírito só, de um mesmo Espírito. Esse é ali a ênfase de todo o capítulo, até o capítulo 14. E aí ele vai falar: a outros pelo mesmo Espírito é dado a fé. Mas não é todo crente que tem fé? Todo crente tem fé? Sim ou não? Se não tem fé, não é crente. Ué, salvação não é pela fé em Jesus Cristo? Se o crente não tem fé, não tem Cristo, não tem a salvação. Mas que fé é essa que o apóstolo Paulo está falando? Que fé é essa? É a fé salvadora? É a fé que nós depositamos em Jesus para a nossa salvação quando nós nos convertemos? Parece que não, porque o apóstolo Paulo está falando para crentes. A cada um é concedida. Ele está falando de diversidade de dons. Uns têm palavra de sabedoria e uns têm fé, enquanto que outros não têm fé. Então não pode ser a fé salvadora, já que todos são crentes. Então que fé é essa? Que fé é essa? Alguém quer chutar? Vocês parecem os juniores, hein? Cri, 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 cri. Que fé? Só lá, um junior levantou a mão. Fala, Daniel. Interessante esse pensamento. Interessante, me fez lembrar imediatamente do caráter que deve ter a nossa oração. A oração, segundo Jesus, em Lucas 11 ou 12, ele vai falar que a nossa oração deve ser persistente. Ou seja, você deve orar pedindo algo sempre, 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 confiando que Deus é capaz de dar. Deus não é obrigado a dar, mas confiando que Deus é capaz de dar, e nós podemos sim pedir. Qual pai aqui
não pede inúmeras vezes que os seus filhos conheçam a Jesus? Eu oro todos os dias. Todo santo dia eu peço a Deus: Senhor, converta os meus filhos, inclusive o César que está na barriga, que ele conheça o Salvador cedo em sua vida. Nós podemos fazer isso ou isso é encher o saco de Deus? Isso aí Deus vai ficar, não, para de essas repetições aí, que isso aí já está me enchendo as paciências. É assim? Não. É uma confiança em Deus, óbvio, uma dependência, precedida pela dependência, porque se eu peço a Deus, eu sei que só Ele pode dar. Só Ele pode dar, Ele é poderoso para isso. Então eu demonstro isso numa oração persistente. Se Ele quiser dar, Ele dá. Se Ele não quiser dar, Ele não dá. Assim como nós vamos ler o texto daqui a pouco, alguns do Antigo Testamento confiaram em Deus, mas não viram o cumprimento das promessas. Eles deixaram de persistir na oração, na petição? Não. Eles não viram o cumprimento das promessas, mas mesmo assim eles foram persistentes. É essa fé, Daniel, que parece que o texto quer nos levar. Essa confiança dependente de Deus. Mas todo crente não tem isso? Bom, todo crente deveria ter isso. Mas parece que o Espírito Santo leva essa pessoa a ter essa confiança. E de que isso serve para o nosso meio, já que o dom é para a edificação do outro e não minha edificação. Vamos entender melhor olhando aqui passo por passo. Essa fé é distinta da fé salvadora, isso nós já olhamos. Vejam o texto de Marcos 11. Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. Abriu aí, João? Marcos 11, 22. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Esse texto é muito mal utilizado, As pessoas falam, tá vendo? Se você tiver fé o suficiente, as coisas vão acontecer na sua vida. Isso é verdade? Isso é verdade? Depende do tamanho da nossa fé? Não depende do tamanho da nossa fé. O que Jesus Cristo está querendo enfatizar aqui é que você deve pedir sem duvidar. É isso. Essa é a ênfase do Senhor aqui. Não é aquele, Senhor Deus, faz isso, mas não adianta, porque Deus não se preocupa com essas pequenas coisas. Isso acontecia comigo, olha só que interessante. Quando eu estava esperando o ônibus de madrugada não. Às vezes eu saía da casa da minha namorada, a minha esposa Aline, e era meia-noite, às vezes 11h30, já era tarde, né? E eu ficava lá no ponto orando, para que o ônibus viesse. E às vezes eu orava assim, mas Deus não se importa com essas coisas, de vir o ônibus ou não. Deus, por que eu vou orar se Deus não se importa com isso? Eu não posso ter esse espírito diante da oração, diante da petição. Não posso ter isso. Eu devo orar sem duvidar. Duvidar do quê? Duvidar do caráter dadivoso de Deus. Não posso. Posso duvidar dele, posso duvidar, trazer isso, porque de nada adianta. O apóstolo Paulo vai fazer esse exercício também em 1 Coríntios 13, famoso 1 Coríntios 13, é o mesmo conceito. Ele fala, se eu tivesse, 1 Coríntios 13, 2, se eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria.
o que essa fé causa no crente, e isso aqui é o que nós vamos entender, para que isso é importante no meio, está em Hebreus 11, 32. Hebreus 11, 32. O Hebreus 11, 32 fala sobre o rol ali dos heróis da fé, né? O próprio capítulo 32 vai abrir, dando ali uma definição do que é fé. Versículo 32 diz assim: terminou a lista dos heróis da fé, que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça. Olha só porque isso, essa confiança em Deus, essa fé que nos move, é importante para a nossa vida de igreja. Olha só o que esses homens fizeram por meio do quê? Da fé. Praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Olha só, se você tiver fé, você vai tapar a boca de um leão. Quero lançar o desafio, diácono Luciano Puff, para o ano de 2021, você ir lá no zoológico, você que é um homem de fé, e fechar a boca dos leões. Eu sei que você gosta de churrasco, é só fazer um churrasco para eles lá, que eles vão ficar com a boca fechada. Tem que levar bastante carne, né? Tem que levar. Os leões lá os caras são mirrados, os leões lá do zoológico. É isso. Olha só a ênfase, gente. Eles fizeram tudo isso, Não quer dizer que você vai fazer igual. Mas uma pessoa que tem essa fé, que move, ela causa na igreja, ela traz para a igreja ânimo. Ela traz para a igreja um vigor maior. Nossa, olha como aquela pessoa age. Essa pessoa intrépida, com vigor, com ânimo, ela faz as coisas sem temor, sem duvidar, ela vive a sua vida para Deus, ela não tem medo de falar do Evangelho, é uma pessoa movida por fé. Isso é importante para nós hoje. Eu acho que essa pessoa está em extinção. Eu acho que esse tipo de crente com esse dom está em extinção. Nós devemos procurar esse dom, pedir a Deus que nos dê esse dom. Porque para a nossa igreja, para a igreja de um modo geral, é importantíssimo esse ânimo, essa coragem de pedir e não duvidar e ver as coisas acontecendo pelo poder de Deus. Mas olha só, não é garantia que vai acontecer, porque olha o que aconteceu. Versículo 35. Algumas mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Que mulheres são essas? Olha os juniores. Ei, juniores, vocês precisam ler mais a Bíblia, hein, juniores? Que mulheres receberam pela ressurreição seus mortos? As irmãs de Lázaro, a viúva de Sarepta. Tem mais uma mulher aí, perto da viúva de Sarepta. A mulher Sunamita. E a viúva de Naim. Mulheres que receberam pela ressurreição seus mortos. Através do quê? Da fé. Alguns foram torturados e não aceitaram. Essa parte ninguém quer, né? Essa parte aqui não, essa parte. Termina aí o capítulo, acabou. Mas olha o que a fé causa, também causa. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Tudo isso por meio da fé. Como é que os apóstolos, esses que não aceitaram ser livrados, como é que os apóstolos se comportaram lá na prisão quando os grilhões foram quebrados? Eles não fugiram, o carcereiro os encontrou como?
juniores. Encontrou Pedro e os demais louvando a Deus. O carcereiro olhou, meu Deus, todo mundo, deu o terremoto, todo mundo fugiu. Eles estavam lá dentro louvando a Deus. Assim como vários mártires no início da igreja morreram na mesma situação, na mesma postura, louvando a Deus pela fé. É essa fé que nós estamos falando. É eu morrer, eu entregar minha vida, é ser alguém resoluto no que acredita e morrer por isso. Veja o versículo 37 para terminar. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas, andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra, e todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa. Visto que Deus havia providenciado algo melhor, essa promessa aqui é o livramento. Eles não receberam o livramento, eles morreram. Mas, porque morreram por causa da sua fé, o que vai acontecer com eles? Vão receber galardão dobrado, uma recompensa muito maior, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Acho que nós deveríamos orar agora, pedindo a Deus que nos conceda, principalmente esta fé, o conhecimento, a sabedoria, obviamente. Às vezes nos envolvemos num mundo muito materialista, muito focado nas coisas daqui, e enxergamos pouco as coisas do porvir, as coisas além desta vida que nos estão prometidas. Vamos orar pedindo a Deus por isso. Alguém tem alguma dúvida sobre esse dom? Não? Aí na próxima oportunidade nós continuamos a lista, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque tudo vem do Senhor, e isto nos conforta, nos consola, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é dadivoso, o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Obrigado por sustentar a sua igreja, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor levante em nosso meio pessoas, irmãos com esta fé, com este dom da fé, dada pelo Espírito Santo. Que possamos todos receber este dom, termos ânimo diante da perseguição, diante das dificuldades, diante dos leões que querem nos devorar, sermos resolutos em nossas convicções, verdadeira parede diante das perseguições, das dificuldades. Ó Senhor, transforma esta igreja, acenda o Teu Santo Espírito, que o fogo do Teu Santo Espírito arda em nosso meio e produza dons como esses que estudamos hoje. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.